Tem um versículo que fala lá em Salmos, no capítulo 30, versículo 5, que diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Fala assim: o favor de Deus dura a vida toda. É isso. E aí, a continuação e a parte B desse versículo provavelmente você já ouviu, que diz assim: pois o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Tem alguém que crê nisso aqui? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Pastora Thaís, você pode guardar? Aqui, ó. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Só para não ficar com muito peso. Aleluia. Tomar água, porque a gente teve um pouco de emoção hoje aqui. Glória a Deus. O Deus que faz a alegria surgir pela manhã. De fato, o que administramos em nosso interior reverbera na nossa realidade. Nós acabamos de ouvir um grande testemunho aqui. E é assim, o que administramos no nosso interior reverbera para a nossa realidade. E você ouviu que um estado de medo gerou um comportamento. Um estado de medo, ele faz surgir algumas decisões. E nós temos que olhar para as nossas vidas e de uma forma sincera reconhecer quando o que estamos fazendo, pensando, as decisões que estamos tomando, será que elas estão fundamentadas na fé que temos em Deus de fato, ou é uma consequência de um estado de medo? Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E se ele lança fora o medo, de fato essa é uma verdade para as nossas vidas, porque o verdadeiro amor habita em nós. Ele atende pelo nome também de Jesus. Ao ponto que o verdadeiro amor está em nós, o medo ele pode até nos atingir por um momento, mas ele não pode permanecer, porque quem permanece em nossas vidas é a presença de Deus. É a presença de Deus. Eu posso entrar na água e consequentemente me molhar, mas eu não sou um peixe para viver molhado. Chegar uma hora que eu vou sair da água, talvez numa piscina, talvez numa praia, no mar, num rio, numa cachoeira, e eu estarei molhado por alguns instantes ou por um determinado momento, mas a forma que Deus me fez para viver é seco. Você entende isso? Ninguém aqui vive na água, pelo que eu me lembre. Só que tem hora que parece que estamos tomando uma realidade para nós que não tem a ver com a nossa identidade diante de Deus. Deixa eu te falar algo, você pode até ter medo, mas você não permanecerá com medo. Você não viverá com medo. Você não pode tomar decisões que te darão destino através do medo. Não, de forma alguma, porque a tua identidade é uma identidade de fé. E essa é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. Para isso, para você começar a desfrutar dessa verdade, de que o nosso Deus é um Deus que faz com que, ainda que o choro dure uma noite inteira, Ele possa manifestar alegria logo pela manhã, você precisa se atentar para algumas coisas que nós vamos falar aqui. E uma delas é sobre o que se fala a teu respeito. Olha que interessante, quando Jacó nasceu, os pais de Jacó deram o nome dele de Jacó. Isso é muito interessante. Então o que falaram a respeito de Jacó foi isso, ele é Jacó. E aí existem vários significados aí, ou existe um determinado significado para este nome, que de fato pode mudar, né, o rumo da vida de alguém, porque são significados horríveis. Usurpador,
aquele que rouba, traidor. Isso tudo estava embutido dentro desse nome de Jacó. E foi o nome que ele recebeu. Ou seja, o que falaram a respeito de Jacó é: você é Jacó. Agora, teve um momento que o próprio Jacó, ele se apresenta diante do pai dele e ele fala que é Esaú, o irmão dele. Quem lembra dessa história? Em busca da primogenitura que era do irmão, Esaú, Jacó, dentro ali de um plano obscuro para pegar a primogenitura do irmão, usufruir, tomar posse da primogenitura que era por direito do irmão, ele se apresenta diante do pai. Antes acontece uma outra coisa entre ele e o irmão ali, ele abre a mão da primogenitura por um prato de lentilha. Olha que grande negócio. Cuidado, não tome decisões com fome. Cuidado, amém? Não vá no mercado com fome, amém ou não? Estou falando sério. E aí ele faz um grande negócio, Esaú, ele vende a primogenitura, ele abre mão da primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. E aí então, precisava para confirmar esse negócio da bênção do pai. E aí Jacó se apresenta, ele coloca ali pelos, e aí então ele se apresenta diante do pai. E aí ele leva a comida para o pai. E aí ele fala: Esaú, é você? E Jacó responde: sim. Em um determinado momento, quando Jacó nasce, ele recebe a identidade através do que falaram sobre ele. Você é Jacó. Teve um momento que o próprio Jacó fala a respeito dele mesmo: eu sou Esaú. Mas deixa eu te falar algo. Teve um dia que Jacó tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ali manifestado através da figura de um anjo, a palavra de Deus diz que Jacó, ele briga contra o anjo. E a gente até canta isso. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou ele embora. E ele briga com o anjo, ele segura o anjo, ele fala: eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. E minha bênção foi maravilhoso. Inventei agora, benção. No Nordeste é benção, amém. E aí eu quero minha bênção, e aí então ele é abençoado pelo anjo. E aí agora acontece algo que muda a vida de Jacó. Foi quando Jacó ouve a sua verdadeira identidade vindo da parte agora de Deus. E ele é chamado Israel. Príncipe com Deus. E eu quero começar te falando: não importa o que falar a teu respeito. Não importa nem o que você por muito tempo pensou a teu respeito. A verdade para a tua vida é o que Deus, é o que os céus falam a teu respeito. E eu declaro em nome de Jesus: a verdade dos céus vão prevalecer, ou vai prevalecer, para a honra e glória do nome de Jesus. Existe o que falaram, existe o que eu falei, existe o que Deus fala. Eu fico com o que Deus fala. Eu fico com o que Deus fala a nosso respeito, a seu respeito, a respeito dessa casa. Nós precisamos saber o que Deus está falando a meu respeito. Você sabe o que Deus fala a teu respeito? Existe um passado na tua vida, eu sei muito bem. Existe um presente na tua vida que você pode estar vivendo agora. Agora, se nem o teu passado e nem o teu presente estão de acordo com a vontade de Deus para a tua vida, ou com o que Deus fala a respeito de você, pode ficar em paz. O teu futuro, ou no teu futuro, você experimentará coisas novas, coisas diferentes, porque a nossa vida vai revelar a vontade de Deus. Vai revelar a vontade de Deus. Quando Jesus pergunta para os discípulos: o que estão falando sobre mim aí? Aí uns falam que você é Jonas, outros falam que você é Elias, aí outros falam isso, outros falam. Aí Jesus pergunta: mas e vocês? O que vocês falam a meu respeito? Aí Pedro se apresenta e fala: tu és o Salvador. Tu és o ungido de Deus. E aí Jesus vira para Pedro e fala: você é filho de Jonas, Simão.
e agora será chamado Pedro. Jesus aqui fala do passado, fala do presente e fala do futuro que ele tem para Pedro. Quando ele fala, você é filho de Jonas, está falando do passado dele, está falando da história dele. Quando ele fala, você, Simão, ele está falando do presente de Pedro, que era conhecido como Simão. Mas agora ele fala, você será chamado Pedro ou Pedra. Deixa eu te falar uma coisa, um encontro com Jesus pode mudar o seu destino. O encontro verdadeiro e profundo com Jesus pode mudar o rumo da sua vida e da sua história. Você precisa saber o que ele fala a teu respeito. Quem já ouviu falar dessa verdade, desse princípio, que é natural e até científico, de que nós somos a média das pessoas que mais convivemos? Já ouviram falar sobre isso? Você sabe de onde vem esse princípio? Vem do fato de que nós temos um neurônio no nosso cérebro chamado neurônio espelho. E esse neurônio ele faz com que fiquemos parecidos com as pessoas que a gente convive, por uma questão de sobrevivência. Porque nós precisamos estar em grupo, nós precisamos estar em bando, nós precisamos estar em tribo. Então, para a gente ser aceito, a gente precisa aparecer. É difícil você ver um pagodeiro que anda com os roqueiros, né? Fica meio estranho assim. Eles se vestem diferente, eles pensam diferente, eles fazem as coisas diferentes. Então, você acaba, para se tornar parte de um grupo, ficando parecido com aquele grupo. Não tem jeito, você vai acabar ficando parecido com quem você convive muito. E só isso deveria ser algo que você deveria se atentar demais. Né? Que talvez sua vida hoje está revelando exatamente aquilo que você não queria revelar, mas é o retrato das pessoas que você mais convive. Ah, pastor, mas são as pessoas que eu convivo, e agora? Olha, a vida é sua, você decide, continua, ou não continua, a vida é sua, você é livre. Repita assim, eu sou livre. Tá vendo? Nem todo mundo crê nisso, isso é muito sério, há uma pressão espiritual para que você não fale isso. Você viu como falou baixinho, como quase ninguém falou? Né? Tendo agora uma consciência, eu pergunto de novo, fala assim, ó, eu sou livre. Se fosse eu falaria que nem o Fernandinho. Eu sou livre. Tem verdade que você deveria declarar como se fosse verdade. Então, as pessoas que você convive acabam contribuindo para o que você é. Agora, eu tive uma revelação nessa semana. Eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Quem criou o cérebro humano? Quem? Deus. A Bíblia fala para a gente imitar quem? Quem? Cristo. A Bíblia fala para a gente imitar Jesus, sim ou não? Sim ou não? Agora entenda uma coisa, Deus não te pede nada sem antes te dar a capacidade de cumprir. Então, se a palavra de Deus fala, sejam imitadores de Cristo, necessariamente Deus tinha que te dar a capacidade de conseguir se tornar semelhante a Cristo Jesus. Para isso, Ele colocou um neurônio no teu cérebro chamado neurônio espelho. E esse neurônio faz com que, quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você convive com Jesus, quanto mais você fala com Jesus, quanto mais você ouve Jesus, mais parecido com Ele você fica. Ah não, dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Meu Deus do céu, esse neurônio está na tua cabeça. Está aí. Eu declaro em nome de Jesus que ficaremos cada vez mais parecidos com Jesus. Ficaremos cada vez mais parecidos com Jesus. Na nossa forma de agir, falar, pensar, amar, servir. Nós de fato iremos revelar Jesus Cristo através da nossa vida. Por quê? Porque temos vida com Ele. E se a gente fica parecido com quem a gente mais convive, eu acredito que é tempo da gente parecer cada vez mais com Jesus. Amém ou não? Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Queria convidar o meu irmão aqui. Quem lembra da história de José? José viveu algo muito grande e profundo com Jesus. E isso tem a ver com a sua vida.
José é um homem sonhador e o George declarou algo sobre nossas vidas. Quem pegou o que ele falou? Seremos homens e mulheres que sonham e vivem os seus sonhos, em nome de Jesus. Agora, para sonhar e viver os seus sonhos, necessariamente você vai precisar de coragem. Necessariamente você vai precisar de coragem. Eu não quero te frustrar, mas uma vida muito linear, talvez, te afaste do sobrenatural que Deus tem para operar através da tua vida. Nós ouvimos um matemático falando de sonhos. É engraçado. Mas Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus quer realizar sonhos através da tua vida. É de verdade. Eu creio que há um convite de Jesus para que a gente viva sonhos de verdade. Estávamos no grupo de homens na segunda-feira passada. Tinha bastante gente lá em casa. Homens. Querendo mais de Jesus. É fera demais ver homens. Porque mulher a gente vê demais, né? Homem parece que é mais endemoniado, não sei, às vezes. Né? Você chama. Depois de 5 anos ele fala: o que é aquele negócio que você falou mesmo? Mas os homens estão começando a ficar mais apaixonados por Jesus. Eu falo: meu Deus do céu. Tem uma arinha grande lá em casa lá e foi chegando. Eu falei: Jesus. E é homem, né? Não é todos não, gente. É homem. Tô falando. Homem mesmo, porque hoje está tudo confundido as coisas. E os homens estão buscando a Deus. Os homens estão querendo mais de Jesus. Os homens estão chorando. Tem uns homens lá com os braços mais, tipo assim. Aí, tá vendo? Vocês não são de fé. Que os olhos da fé de vocês se abram em nome de Jesus. Uns homens fortão lá, e aí Jesus começa a agir, eles começam a chorar, e eles começam a falar que querem Jesus. Deixa eu te falar algo, nós estamos vivendo um avivamento em nome de Jesus. Ah, meu Deus do céu, prepare-se, e iremos experimentar grandes coisas, milagres, sobrenatural, experiências com o Espírito Santo. Prepare-se, Deus vai fazer você entrar em uma outra dimensão. Só que você vai ter que ter coragem. Aí todos os homens que estavam lá eram casados, menos o Tadeu. Tadeu tá aqui. Eu falei: Tadeu, tá fácil, né, Tadeu? Porque o Tadeu, ele decidiu casar e fazer uma casa, construir uma casa, junto. Então quando você lembrar, você ora pelo Tadeu. Você precisa de um milagre, Tadeu? Quando o homem te responder assim, ó: rapaz, é porque precisa de um milagre. Tadeu, tinham 12 discípulos num barco. E Jesus estava fora do barco, vivendo um sobrenatural. Só um dos 12 teve coragem de descer do barco e viver o sobrenatural com Jesus. Eu declaro que a sua decisão de viver família é uma decisão de descer do barco. As pessoas podem te chamar de doido, os teus amigos podem dar risada. Deixa eu te falar uma coisa: você está descendo do barco e você viverá grandes milagres com Jesus. Viveremos milagres. E José, como um grande sonhador, ele começa a perceber que Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele começa a sonhar, e ele começa a ver coisas acontecerem que confundem as pessoas, confunde o próprio pai dele, confundiu o próprio pai dele. Chegou o momento que José contou um sonho, e ele falou: que tem os feixes, e aí tem, ela vai se dobrar diante de mim, e aí também, pai, eu vi o sol e a lua e 12 estrelas, 11 estrelas se prostrando diante de mim. Aí o pai fala: menino, você está querendo dizer que a gente vai se prostrar diante de você agora?
Eu e sua mãe, seus irmãos. Deixa eu te falar. Não busque compreensão humana quando Deus começar a revelar sonhos no teu coração. Para de buscar resposta humana. Para de buscar reconhecimento humano. Para de buscar compreensão humana quando Deus te der um sonho. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que criou todas as coisas, Ele ainda pode criar qualquer coisa. O Deus que criou todas as coisas ainda pode criar qualquer coisa. Aí os irmãos não entendem, ele fica com raiva de José, e aí ele é lançado, sabe, numa cisterna, e os irmãos falam, vamos matar ele, não vão matar, e é uma história muito grande que hoje eu não tenho tempo, nós vamos passar por isso bem rápido. Decidem que não vão matar José, e aí vendem ele para os ismaelitas como escravo. Escute, um sonhador agora é vendido como escravo. Deixa eu te falar, os teus sonhos, os sonhos que Deus colocou no teu coração, não necessariamente eles vão te livrar de desafios. Mas quando Deus coloca sonhos no teu coração, Ele te dá a capacidade de superar qualquer desafio. Qualquer desafio. Aí agora, ele é levado como escravo para o Egito e ele é colocado no mercado. Olha que loucura! Aquele que tinha intimidade com Deus, aquele jovem que falava com Deus, aquele jovem que ouvia Deus, aquele jovem que sonhava os sonhos de Deus, agora é colocado numa prateleira como um produto. E ele passa por vergonha, ele passa por humilhação, ele passa, sabe, ele fica sozinho, ele agora não tem mais os irmãos, não tem mais o pai, sabe, ele é traído. E talvez você já passou por algumas dessas coisas. A dor da traição de fato dói. A dor da solidão de fato dói. Por uma surpresa de Deus, hoje eu moro a alguns metros de quando eu morava, antes da minha família, meus irmãos virem morar em Brasília. Eu tinha saído de um relacionamento todo doido, tentado viver família, não conhecia Jesus, aí eu encontro Jesus, aí eu tô sozinho, e aí eu não tenho a mulher da minha vida ainda, não tenho minha filha ainda, e eu moro em uma kitnet lá aqui em Águas Claras, sozinho, e muitas vezes eu chorei à noite, porque a dor da solidão dói. Dói ou não dói? Dói. Só que eu comecei a ter experiências com Deus, e eu comecei a sonhar coisas com Deus, e eu comecei a ver coisas que eu falei, meu Deus, mas a realidade, ela ainda estava doendo. Na realidade eu ainda tinha faltas, na minha realidade eu ainda tinha coisas que precisavam ser resolvidas, mas os sonhos que Deus estava colocando no meu coração mostrava coisas totalmente diferentes. E aí eu tive que tomar uma decisão, ficarei na minha realidade ou vou para o futuro que Deus tem para mim. E eu decidi ir para o futuro que Deus tinha para mim, e eis que agora já é. Agora já é. Ah, meu Deus do céu. Deus está assim olhando para você, lá do teu futuro para cá, e Ele está falando, vem para o futuro que eu tenho para você. Vem para o futuro que eu tenho para você. A decisão é sua de ir para esse futuro. Aí ele é comprado, José é comprado por Potifar. E ele vai para a casa de Potifar, um líder lá do Egito. Ele começa a governar a casa de Potifar. Aí as coisas começam a parecer que estavam melhorando. As coisas agora estão melhores de fato. E tem um versículo que é maravilhoso. Em Gênesis 39,
no versículo 2, diz assim, Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar, diga prosperar, em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha como começa esse versículo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Eu vou te contar um segredo muito importante para você. Prosperidade não tem a ver com o que você tem. Prosperidade tem a ver com quem você tem. O Senhor estava com José, que prosperou, veio a ser homem próspero. Deixa eu perguntar, o Senhor está com você? O Senhor está com você de verdade? Em nome de Jesus, prosperidade é a tua realidade. É a tua realidade. Quando você acordar amanhã, acorde lembrando, o Senhor está comigo e isso me faz próspero. Aí você vai e vive e conquista tudo aquilo que Deus tem para você. A tua prosperidade é a presença de Deus na tua vida. Tudo que ele tocava prosperava, tudo que ele fazia prosperava. Aí o Senhor dele fala, então toma conta de tudo na minha vida aí, na minha casa aí, administra os meus negócios. Porque o Senhor estava com ele e ele era homem próspero. Aí a esposa de Potifar fica engraçada com José. E aí agora aqui parecia que as coisas estavam melhorando, parecia que as coisas estavam ficando agora, sabe, se ajustando. E ele quase morreu, os irmãos quase mataram ele. Aí ele foi lançado num poço, aí depois ele é vendido como escravo. Aí agora ele chega numa situação, tudo bem, ainda como escravo, mas parece que a mudança começou a aparecer. Aí aparece essa mulher. Tinha um amigo que falava, rapaz, isso aí é uma demônia. Aparece uma endemoniada na vida dele. E essa mulher quer ter relação com ele, de qualquer forma. E ela faz coisas e ela cria situações. Só que, cara, é incrível. É difícil você desviar dos caminhos do Senhor aquele que de fato tem experiência com Deus, aquele que de fato conhece a Deus. Pastor, o senhor está querendo dizer que esses não erram? Não, eu estou falando que é difícil. Não são perfeitos, não, nada disso. Só que é difícil, porque a decisão de fidelidade não é por nada externo, é por algo que está aqui dentro. Ah, mas também, né, pastor, tinha uma lei lá falando que não podia adulterar. Não, deixa eu te falar uma coisa. Esse acontecimento, ele está há 400 anos antes da lei aparecer. Antes da lei de Moisés ser escrita, mais de 400 anos antes acontece esse negócio com José. Ou seja, não tinha nenhuma lei escrita falando, não adulterarás. Mas deixa eu te falar, aqueles que têm uma vida verdadeira, sincera e íntima com Jesus, não precisa de uma lei para falar o que pode e o que não pode. Eles sabem como agradar a Deus. Eles sabem como agradar a Deus. Eles sabem o que convém fazer e o que não convém fazer. Eles têm uma vida com Deus. Eles não se relacionam com uma regra. E antes que houvesse uma lei falando não pode fazer, José já estava fugindo da aparência do mal. E aí ele foge, ele corre. Essa caixa está estridente aqui. Ajuda aqui, João, essa aqui, ó. Quase que eu caí pro lado de cá agora. Ela deu um sim.
Aí a mulher tenta pegar ele e agarrar ele. E ele, corre. Deixa eu te falar uma coisa. Tem situação na tua vida que você, se permanecer, você não vai dar conta. A melhor coisa a se fazer é correr. Corre. Corre daí. Se você ficar, vai dar mal. Ele correu. Mesmo assim, essa mulher o acusou de estupro. E ele foi preso. Ele tinha sonhos? Sim ou não? José tinha sonhos? Sim ou não? Ele tinha a palavra de Deus? Ele tinha experiências com Deus? Com Jesus não vai dar para viver uma vida covarde. Ele não te deu espírito de covardia. Ai, tomara que o Espírito Santo fale ao teu coração hoje. Tomara que você abra o seu coração para entender o que o Espírito Santo está querendo te falar. Pastor, o senhor está nos preparando para algo muito difícil? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem me mostrado grandes vitórias. Deus tem elevado a minha fé. Deus tem aumentado a minha esperança. Ele tem mostrado que de fato tem um plano e um desejo para as nossas vidas. E eu falo para as nossas vidas porque nossas vidas mesmo, não só a minha vida não, para as nossas vidas. Deus tem me mostrado coisas que Ele está prestes a fazer. Deus tem me mostrado milagres que Ele está prestes a realizar. Deus está me mostrando Ele manifestando o poder dEle na vida de famílias. E tem sido algo grandioso. Deixa eu te falar algo. Deus está prestes a mostrar que Ele é Deus na tua vida. Deus vai mostrar que Ele é poderoso. Deus vai mostrar que Ele não tem poder. Ele tem todo o poder. Prepare-se, Deus vai mostrar. O que o Espírito Santo quer nos falar é: não pare nos problemas. Quem está entendendo? Não pare nos desafios, não pare nas dificuldades, não pare no medo. Assim como outros tantos, Jorge e Renata são uma família que são um pilar para a obra de Deus, de sustentação da obra de Deus. A palavra de Deus diz assim: como vão crer se não há quem pregue? E como vão pregar se não há quem envie? Você sabia que esse enviar é o sustento, é o suporte para a pregação? É o que o Jorge falou, sim. Jesus precisa de uma plataforma para ser pregado. E mesmo com medo, como ele disse aqui, nesse propósito de ser coluna de sustentação para a pregação do Evangelho, eles nunca falharam. Deixa eu te falar algo. Existe uma promessa na palavra de Deus. E se você não desanimar, você vai colher. Abre aqui, Gálatas 6:9. Escute isso, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Uau! Declare com toda a fé que há no seu coração. Declare assim, no tempo próprio, a minha colheita vai aparecer. Fique em paz. Não desanime. E agora ele está preso, José. E aí José, preso, ele começa a viver também grandes milagres nessa situação ou nessa realidade. A verdade é que José passou por vários desafios, vários problemas, várias dificuldades na vida dele. Mas em todas as etapas da vida dele, tinha milagres. Tinha Deus operando de alguma maneira. Tinha Deus fazendo com que de alguma maneira ele prosperasse. Tinha Deus fazendo com que de alguma maneira, mesmo como escravo, ele fosse honrado. Uau! Deixa eu te falar.
Os milagres, as bênçãos de Deus não virão somente no final. No meio do caminho, se você for sincero, você vai começar a ver Deus agir. Eu declaro em nome de Jesus que nos teus processos Deus vai começar a operar milagres. Você será honrado no meio do caminho, ainda que a tua situação não seja a que Deus quer, não seja a que você sonha, mas no meio desse processo Deus fará grandes milagres. Ele vai honrar a tua vida, Ele vai honrar a tua história, Ele vai fazer. E ainda que o choro dure a noite inteira, pela manhã está vindo uma alegria do Senhor. Aí os funcionários do palácio do rei, do faraó, foram acusados e foram presos. E fazendo de uma história longa curta, José interpreta os sonhos deles, dos dois. Cada um teve um sonho. José interpretou os dois sonhos. Um teve um sonho ruim, o outro teve um sonho bom. Para o que teve um sonho bom, José disse assim: lembra de mim quando você estiver de volta no palácio. Porque o sonho que José revelou é que ele seria absolvido daquela acusação e voltaria a servir o rei no palácio. E José falou assim: lembra de mim quando você chegar no palácio. E de fato acontece exatamente o que José disse que iria acontecer a partir da interpretação. E ele volta para o palácio, começa a servir o rei, começa a servir a faraó de novo. Aí teve um dia que quem teve um sonho foi o faraó. Ai meu Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo. E aí aquele servo do faraó lembrou que tem um cara lá na prisão que interpreta sonhos. E os magos de faraó não conseguem interpretar. Os sábios, do Egito não conseguem interpretar. E aí faraó já estava ficando louco. E aí ele fala: ah, Senhor, o servo, quando eu estava preso, eu tive um sonho. E nesse sonho, um homem interpretou e disse que o significado era que eu seria absolvido da acusação, meu Senhor, e iria voltar para te servir. E não é que eu estou aqui. Esse homem deve ter o Espírito de Deus. Vamos chamar ele. O faraó manda chamar José lá na prisão. Abre o teu coração, porque Deus está falando contigo. Abre o teu coração, porque Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que tem acontecido na tua história. Deus está vendo, os teus processos. Mas prepare-se, o faraó teve um sonho. Você será chamado. Não, você não crê nisso não. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus está preparando uma situação. E nessa situação, você será chamado. E a partir disso, você viverá o propósito que Deus tem na tua vida. E a tua vergonha será tornada ou modificada. Ela virará grande honra. E o tempo de espera vai acabar. E o tempo de dor vai acabar. Pastor, significa que eu não vou ter mais dor nenhuma? Não, eu estou falando nesse tempo de dor que tem durado por um tempo aí, e tem sido constante na tua vida. Está acontecendo algo nos céus. E você será chamado para viver milagres. Abaxacatarabas. Rabaxacatarabas. José é chamado. Uau. Deus mais uma vez deu a interpretação de um sonho para José. Escute algo.
a próxima etapa que Deus tem para você, necessariamente você vai precisar dos milagres de Deus. Sabe o que acontece? José revelou um sonho, outro sonho, outro sonho, e quando chegou no momento de mudança, de virada da vida dele, ele interpretou um sonho. Escute, o que você está passando não é maldade de Deus com você, é Ele te preparando para a bênção que Ele vai derramar na tua vida. É Ele te preparando as tuas emoções, preparando o teu caráter, preparando a tua casa. José vem sendo preparado, e quando chega no momento de grande milagre, ele já tinha vivido o que ele iria viver, ele já tinha experimentado o milagre que agora ele precisava. Imagina, o rei da nação mais poderosa da terra chega diante de você e fala assim: vai, agora eu quero ver se o teu Deus é verdade. Eu creio que José fez assim: então se depende só disso, faraó, pode esperar, porque eu sei que meu Deus é verdade, porque eu sei que Ele faz milagres, porque eu sei que Ele interpreta sonhos. Tá fácil, eu já vivi isso. Ah, meu Deus do céu, você não está entendendo, deixa eu te falar, os milagres que você viveu até aqui é só o começo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o sobrenatural que você viu até aqui foi só Deus te preparando para o tempo de grande virada da tua vida. Tá próximo, vão te chamar e o teu nome será honrado nessa terra. Oh, rabachacatarabas. Feche seus olhos e fala assim: Senhor, eu estou pronto. Pode mandar me chamar. Amém. Abre os seus olhos. E ele interpreta o sonho de Faraó. E o sonho dizia que teriam 7 anos de abundância, mas depois 7 anos de fome. E não só ele revelou, mas ele trouxe também uma gestão para a nação do Egito. Então, Faraó, é melhor que nesse tempo você guarde, e aí você junte em celeiros e administre toda essa abundância, para que nos anos de fome não tenha falta no Egito. E aí ele começa a dar uma estratégia de administração. Aí em Gênesis 41, 37. Diz assim: o conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus conselheiros. O homem de Deus deu conselho para os conselheiros do rei. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito Divino? Uau! Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Ah, escute isso, isso vai se manifestar na tua vida. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Sabe o que o rei estava falando? Você agora, de maneira prática, será o rei de Israel. Perdão, o rei do Egito. Se fosse de Israel seria normal. De maneira prática, o rei será você. Porque o meu povo vai se sujeitar a você, e as tuas ordens serão observadas e obedecidas por todos. Sabe o que estava acontecendo? Ele estava sendo colocado como maior autoridade na maior nação da terra naquele tempo. O problema é que José tinha acordado como escravo.
e agora ele estava indo dormir como rei. Diga assim: o choro pode durar uma noite, mas tem uma alegria esperando por você logo pela manhã. Deixa eu te falar, basta um dia para Deus mudar tudo. Basta um dia para Deus mudar a tua história. Basta um dia para Deus fazer uma coisa que ninguém esperava. Basta um dia para Deus trazer um recurso que você não imaginava. Basta um dia para Deus curar. Basta um dia para Deus libertar. Basta um dia para Deus abençoar. Basta um dia e o nosso Deus pode mudar tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. José acorda como um escravo na prisão e agora ele vai dormir como rei no palácio. Ah não, será que você pode se alegrar em nome de Jesus? Será que o nosso Deus mudou? Será que o nosso Deus age diferente agora? Em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual vai ser o dia, mas preste atenção. Você vai acordar de um jeito e vai dormir de um jeito totalmente diferente. A tua casa vai acordar de um jeito, mas quando vocês forem dormir, tudo vai ter sido transformado. Meu Deus do céu, a vida dos teus filhos, elas vão estar de um jeito, mas em um momento Deus entrará com poder e Ele fará grandes milagres. Tua vida profissional, você vai acordar de um jeito, mas quando você for dormir, você vai lembrar dessa palavra, vai pegar seu telefone e vai me ligar e vai falar: pastor, aconteceu. Aleluia! Aleluia! Faz assim com o dedo. Faz. Agora fala assim: basta uma noite para o meu Deus. Como será que José passou essa noite? Há 2 semanas atrás eu fui num presídio. Porque alguém tinha sido acusado injustamente. Nosso irmão da fé. E sabe o que ele falou para mim? Pastor, tem 50 dias que não dá para olhar no espelho, porque não tem espelho na cela. E ele chorava, chorava e chorava. Ele falou assim: pastor, melhor hora aqui é quando a gente vai dormir, porque a gente sonha, e quando a gente sonha a gente sai daqui. E eu orei com ele e com outros prisioneiros lá. E um avivamento começou a acontecer lá no presídio. Homens começaram a chorar, chorar, chorar. E o Espírito Santo começou a falar de maneira individual com cada um. E eu orei também, mas nesse momento eu olhei para esse nosso irmão e falei: calma, Deus está fazendo milagres.
Ele falou, pastor, ora, pastor. Eu falei, pode deixar. Eu falei, Deus está fazendo milagres no nosso meio. Tem até morto ressuscitando lá. Tem gente sendo curada de hospital de um jeito absurdo. Eu falei para ele assim, calma. Deus está fazendo um milagre. Você vai sair daqui. Aí anteontem, eu recebo uma ligação. Na verdade, eu mandei mensagem perguntando. Aí até que ontem eu recebo a ligação. E a notícia era a seguinte: pastor, ele foi ouvido pelo delegado e pela juíza. E realmente viram que ele não tinha nada a ver e retiraram a acusação contra ele. O que será que José estava pensando naquela última noite na prisão? Talvez a esperança dele tinha acabado, não sei. Talvez estava doendo demais. Talvez estava a pressão grande demais. Será que ele não estava se perguntando nessa noite: Deus, e os sonhos? E os sonhos? Eu não sei o tanto que está difícil que você está passando. Eu só quero te lembrar de algo. Está chegando o dia que você vai acordar de um jeito e vai dormir de um jeito totalmente diferente. E você vai se alegrar com a bondade de Deus se manifestando diante dos teus olhos. E o nome de Jesus será honrado e engrandecido. Grandes milagres veremos. O nosso Deus é o Deus que faz com que o choro dure, ainda que o choro tenha durado uma noite. A alegria venha logo pela manhã. Eu declaro na sua vida: está chegando o dia que você vai acordar de um jeito e dormir de outro. Dê uma salva de palmas a Jesus. Se coloque de pé.